E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou melhor que a última vez. Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto super importante e fundamental para todos nós que estamos envolvidos com a programação: algoritmos. Então pega papel e caneta porque vamos mergulhar nesse universo. Algoritmos, ou melhor, o algoritmo é uma sequência de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional, qualquer que seja a sua instância. Ou ainda melhor, algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que devem ser seguidos para a realização de uma determinada tarefa. Então, algoritmos é uma sequência de instruções bem estruturada para resolver um determinado problema. Analisando as definições anteriores, podemos observar que executamos no dia a dia vários algoritmos, como o algoritmo de somar três números. Aprendemos que é uma sequência de instruções bem estruturada para resolver um determinado problema. E então, algoritmo de somar três números. Primeiro passo, receber os três números. Segundo passo, somar os três números. E último passo, mostrar o resultado obtido. E também temos para si nessa aula método para a construção de algoritmo. Temos para si 6 métodos. Dentre eles, os 4 primeiros métodos tu já conheces e usas bastante nos seus testes. E os 2 últimos abordaremos ao longo do curso. E o primeiro método, ler atentamente o enunciado. Procurar entender que tipo de problema se trata, destacando os pontos mais importantes. Segundo ponto, definir os dados de entrada. É como se estivesse a resolver um problema de física. Procurarás obter dados, ou seja, terás que saber quais dados serão fornecidos. E o terceiro ponto, definir o processamento. Voltando ao mesmo problema de física, a partir dos dados obtidos, saberemos que fórmula usar. E o quarto método, definir os dados de saída. E nesse método diremos que será a nossa resolução. E após teres dados fornecidos e saberá quais cálculos serão efetuados, terás a saída dos dados processados. Ou melhor, após saberes quais dados foram fornecidos, saberá quais cálculos que irás de efetuar, e daí que terás uma saída dos dados processados. E o quinto ponto, construir o algoritmo utilizando um dos tipos descritos na próxima seção. Testar o algoritmo realizando simulações. Conforme eu disse, esses dois últimos métodos é que iremos de abordar ao longo do nosso curso. Já agora, dentre os tipos de algoritmos, temos aí a descrição narrativa, o fluxograma, pseudocódigo ou Portugal. Descrição narrativa, digamos que ela consiste é analisar o enunciado do problema, escrever e utilizando uma linguagem natural. Exemplo, a língua portuguesa. Os passos a serem seguidos para a resolução do nosso problema. Digamos que a descrição narrativa, como diz narrativa, vem de narrar, não é? Utiliza a nossa linguagem natural, a língua portuguesa. Um dos exemplos da descrição narrativa temos, conforme mencionamos anteriormente, soma de três números. Primeiro passo, receberemos os três números, iremos de somar e posteriormente mostraremos o resultado obtido. Ou ainda melhor, o professor te pergunta descrição narrativa de soma de três números, você dirá isso que eu acabei de mencionar. Dando símbolos gráficos, digamos que ela é a transformação da descrição narrativa em gráficos. Vamos fazer um exemplo para se melhor compreenderes. Pegar o exemplo de três números, a soma de três números. Em vez de três teremos apenas dois números. Em fluxograma teremos início S, N1 e N2. S vai receber a soma de N1 e N2. Posteriormente teremos essa resposta armazenada na variável S, que será apresentada, e teremos um fim. Isso aqui não é a base do nosso curso.
não é o objetivo do nosso curso. Apenas estamos a dar uma introdução para que tu compreendas. Temos 3 tipos de algoritmo: descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo Portugal. O pseudocódigo Portugal é que nós vamos mencionar bastante, ou que vamos usar no nosso curso. E então, se chegaste aqui, a nossa aula chegou ao fim. Se ainda não és inscrito no canal, inscreve-se, ative o sininho das notificações para não perderes a próxima aula. Dá um like aí, comente, partilhe, porque assim você ajuda a gente bastante. Fui, até a próxima aula.